Então a gente vai entender aí premissas relacionadas à segurança quando se trata aí de trabalho em instalações elétricas de potência ou alta tensão. Os princípios de trabalho são, eu diria que a base, né, o princípio básico de trabalho é o mesmo, né, em se tratando aí de trabalho com eletricidade. Então o princípio é o mesmo, mas quando se fala em alta tensão a gente tem que tomar cuidados específicos, né? Inclusive quando cuidados específicos deliberados pela própria, né, pela própria NR10. É muito importante, né, a gente entender a origem das coisas. Por que CEP? Por que eu estou aqui? Por que eu preciso fazer esse treinamento? Por que eu preciso falar sobre essa questão aí de eletricidade, tá? Principalmente quando se fala em alta tensão. Então existe um porquê dessas ações, né? E assim, nós não estamos aqui por acaso, né? Estamos aqui por conta de uma situação que, quando se trata de trabalho com eletricidade, principalmente em alta tensão, é um trabalho muito arriscado, é um trabalho que exige do profissional atenções específicas, né? E essas atenções, elas têm fundamento na NR10. Meu nome é Gilson Vieira, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Então a gente vai estar falando, compartilhando com vocês experiências, né, de realização de atividades de forma segura, né, quando se fala aí de sistema elétrico de potência, tá? Bom, gente, então vamos lá. A origem de tudo isso, né, ela se fundamenta, a origem, né, ela tem aí uma fundamentação no nosso contrato de trabalho, né? Tudo começa no nosso contrato de trabalho. Todo o assunto, né, de segurança do trabalho, ela tem uma fundamentação na própria regulamentação, na própria carteira de trabalho, na consolidação das leis de trabalho. Quando a gente foi contratado, nós assinamos, né, a nossa carteira de trabalho. E esse ato de assinar a carteira de trabalho, né, de dizer assim, olha, minha carteira de trabalho está assinada, isso quer dizer que a gente se propôs a cumprir regras, a cumprir um direcionamento, a cumprir uma lei estabelecida na consolidação das leis do trabalho, tá? Então, olha só, tá até aí em tela, né, o Ministério do Estado do Trabalho, no uso das suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 200 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77, resolve aprovar as normas regulamentadoras. Bom, NRs, né? Aqui já parte para as normas regulamentadoras. Mas a fundamentação, a fundamentação de trabalhar com segurança, a fundamentação de estarmos aqui conversando hoje, ela se inicia na própria CLT, que é o decreto de lei 5.452, que aprova aí a consolidação das leis do trabalho. Bom, para ter acesso, né, a isso, né, simplesmente eu entro na internet, no próprio grupo aqui, na página de pesquisa da Google aqui, eu digito, por exemplo, clt.gov, e aí eu consigo ter acesso à íntegra, né, da CLT, tá? Então aqui é a CLT, a consolidação
né, o decreto de lei que aprova a consolidação da lei do trabalho. Aqui tem toda a lei do trabalho, né? Traz toda aí as regras, inclusive com as alterações, né, já realizadas, tá? E aquilo que está vigente do ponto de vista de regras trabalhistas. Então tá aqui, a gente tem total condição aí de ler e se inteirar aí das regras que estão por trás do nosso contrato de trabalho com a empresa. Então, poxa, a CLT ela traz regras trabalhistas, tá? Quando eu assinei lá minha carteira de trabalho, junto com essa assinatura, eu me comprometo a seguir regras trabalhistas. Tanto a empresa como eu, a gente se compromete a seguir regras trabalhistas da CLT, tá? A CLT, a lei CLT, né, a que consolida as leis do trabalho, ela traz no capítulo 5 aí toda uma referência relacionada à segurança do trabalho. Ela vai trazer aí informações pertinentes, né, ao que a gente chama de trabalho seguro. Só que de uma maneira muito enxuta, né, a CLT traz essas diretrizes para que a gente trabalhe de forma segura. Tá? Só que como essas informações são poucas e não muito específicas, né? Ou seja, não vai tratar especificamente de trabalhos mais, digamos assim, com mais risco para a vida, né? Para o ser humano, a CLT, né? Ela é muito ampla, né? Ela trata a coisa de maneira muito ampla, tá? Então, aí entra normas que regulamentam aquele capítulo lá, que trazem informações mais específicas sobre as questões de realizar trabalho em com determinadas exposições específicas. No caso, por exemplo, né, como exemplo, podemos citar trabalho com uma eletricidade. Ok, pessoal? Então, assim, bom, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para estudar tópicos de uma norma regulamentadora. De onde vem essa norma regulamentadora? Essa norma regulamentadora, né, que é a ANR. Gente, olha só, o CEP, CEP, quando você ouvir essa palavra, você tem que entender, né, que o CEP tem relação com quem? Com a NR10. É uma capacitação, né, que tem como base, né, a própria NR10. Tá? E eu vou acessar a NR10 aqui com vocês, isso vai ficar ainda mais claro. Então, eu assinei minha carteira de trabalho. Minha carteira de trabalho traz informações, diretrizes sobre trabalho seguro e vem aí as normas regulamentadoras que fala especificamente, né, de como trabalhar de forma segura em algumas áreas, tá? E dentre essas áreas a gente tem, entre elas, instalações, né, instalações elétricas, tá? E aqui eu vou entrar no site do próprio governo, né? Aqui, ó, www.gov.br para ver a NR10. Aliás, acessei aqui uma página, né, do Ministério do Trabalho e Previdência, onde tem essa norma. Clica aqui, ele abriu a norma NR10, ok? Nessa norma NR10, nossa norma regulamentadora NR10, que vai deliberar sobre trabalho com segurança, né? Trabalho com segurança em instalações e serviços em eletricidade, tá? Então ela vai deliberar sobre tudo isso aí, ok? Bom, aí vem aqui o item 10.7, ele traz especificamente o que, gente? Trabalhos envolvendo alta tensão. E quando se fala de trabalhos envolvendo, deixa eu colocar minha imagem para cá, quando se fala de trabalho envolvendo alta tensão, a norma traz algumas regras.
E quais são essas regras? Os trabalhadores que intervêm em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites, né, digamos assim, das zonas controladas de risco, ou seja, o cara está muito próximo de um barramento, muito próximo da instalação, ou seja, de certa forma, ele adentra uma área de risco, tá? Ele precisa cumprir essas regras aqui, né? Então, devem atender o disposto no item 10.8 desta NR. Que item é esse? Aí você vai lá no 10.8. Olha só, tem que ser habilitado, né? Qualificado, capacitado e autorizado, tá? Então, o que é habilitado? Né? Vamos falar o que é qualificado primeiro, né? Aqui ele traz aqui as definições. Qualificado é quando eu fiz o meu curso profissionalizante de eletricidade, né, de eletricista, ou o meu curso técnico de eletrotécnica, o meu curso de engenheiro na área de engenharia elétrica, e aí vai. Tá? Então essa pessoa é uma pessoa qualificada. O que é habilitado? Habilitado tem relação direta com o conselho de classe, né? Tem com CREA daquele estado. Ou seja, eu sou um profissional habilitado quando eu faço meu registro no conselho de classe. Terminei meu curso, peguei meu certificado, vou lá no CREA e faço a minha habilitação legal para exercer a profissão. Depois que eu fiz a minha a habilitação legal, antes de trabalhar com alta tensão, eu preciso ser capacitado. Tá? E quais são essas capacitações? A capacitação ela tem a ver com estudar a NR10. Estudar com quem? Com um profissional que já é qualificado, que já é habilitado. Tá? Então, para trabalhar com alta tensão, né, eu preciso atender aquele item de qualificado, habilitado, capacitado e autorizado. Eu só posso trabalhar se a empresa me autorizar, né? Bom, vamos lá. Esse é um ponto muito importante, né? Qual é a outra diretriz? Outra diretriz que a NR10 traz, tá? Os trabalhadores aqui devem receber treinamento de segurança. Sobre o quê? Sobre o CEP, né? E em suas proximidades, com o currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas aqui, tá? Qual que seria a carga horária desse treinamento aqui, gente? É um treinamento, ele completo, ele é um treinamento de 40 horas. Como profissional da área de elétrica, né, como profissional eletricista, eletrotécnico, engenheiro, eu tenho que me valer dessa oportunidade. De quê? De acessar essas informações, né? Esse é o grande diferencial. Isso que vai fazer a diferença para que eu trabalhe de forma rápida, né? Trabalhar rápido, gente, é fazer aquilo que precisa ser feito de forma segura. Simples assim. Simples. Esse tem que ser o meu objetivo hoje como profissional. Como profissional, né, todas as empresas, todos os contratos, todos os clientes que chegam e buscam um trabalho que eu venha a realizar, né? Eles querem, não é que eu faça simplesmente o trabalho, não é que simplesmente eu vou lá e conserte a esteira ou conserte uma instalação elétrica, uma subestação e etc. E isso aí faz parte desse trabalho, mas não é isso que eles querem. Eles querem que eu faça isso de forma segura, eu faça isso utilizando os meus equipamentos de proteção. Eles me contrataram para isso. Quando eu vou lá numa instalação elétrica e faço uma determinada atividade sem usar os meus equipamentos de segurança ou sem cumprir procedimentos, eu não estou fazendo a atividade que foi contratada para fazer. E, de certa forma, esse cliente, essa pessoa que me contratou, ela vai ficar descontente com aquilo que eu estou realizando. Por quê? Porque eu não estou seguindo as regras do contrato. E as regras do contrato não é aquilo que eu falei para vocês. Não é só lá fazer. Ah, eu fui lá, eu apertei ali a subestação, eu apertei ali as instalações,
os equipamentos e tal, limpei, fiz a limpeza do painel, ótimo, ótimo, e aí? Só que você fez sem usar o capacete, você fez sem usar a luva, sem usar o óculos de proteção, a roupa, a bota, então não fez o serviço que deveria fazer. Ah, mas tá tudo apertadinho lá. Não adianta. Isso gera penalizações, tanto para mim, como para a empresa, como para todo mundo. Então hoje, gente, essa é a sacada do negócio. Qual é a sacada do negócio? A sacada não é segurança no trabalho. A sacada não é serviço. A sacada é trabalho seguro. Trabalho seguro. Nós somos contratados nos contratos que fazemos serviços para realizar trabalho de forma segura. Ponto final. Ponto final. É isso que precisa, às vezes, a gente virar uma chave, né, na nossa mente aqui, né? A gente precisa virar essa chave. Não, Gilson, mas não dá para me fazer a atividade usando o capacete, Gilson. É muito difícil. Então a gente tem que ajustar essa atividade para que seja feita utilizando o capacete, protegendo a minha cabeça. Não, Gilson, não dá, não consigo. Então nós temos um grande problema, porque o cliente contratou para fazer atividade usando capacete, luva, óculos, e agora? Se eu não conseguir fazer isso, eu não estou cumprindo com o serviço. Então, entendeu? Imagine eu e você, eu imagino eu contratando uma pessoa para realizar uma instalação de uma cortina em casa, uma cortina, uma coisa, um trilho, a cortina na minha casa. E o cara chega na minha casa e ele olha lá para a cortina e fala assim: rapaz, não dá para instalar o trilho não, rapaz, não dá não. Mas o problema é seu, me paga aí porque você me contratou. Eu vou falar para ele: rapaz, eu só vou te pagar se você instalar o trilho. Ele: não, pai, não vai dar para instalar o trilho, a culpa é sua aí, eu não vou instalar o trilho e você vai ter que me pagar. E aí vai virar um impasse, né? Um impasse, porque o cara, sem querer, sem fazer o serviço, ele quer receber. Então imagine eu e você realizando uma atividade na instalação, né? No estabelecimento do cliente que a gente presta o serviço aí. O cliente pensa da mesma forma. Ou seja, amigo, se você não usar os equipamentos de proteção, não se proteger, não trabalhar de forma segura, você não está cumprindo o contrato. Ponto final. Então isso é muito importante a gente virar essa chave, tá? Hoje segurança vai além da minha própria segurança. Ela é algo que está no contrato, é algo obrigatório, é algo que eu preciso cumprir, é uma lei, eu preciso cumprir quando se fala de realização de trabalho, tá? Muito importante isso aí, gente. Então, olha só dando uma repaginada, né? Bom, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para falar de CEP, de onde é que veio o CEP. Tudo começa quando eu assino minha carteira de trabalho, ou seja, quando eu assinei minha carteira de trabalho, eu me comprometi a seguir regras do trabalho. Tanto eu como a empresa, né? São regras tanto para mim como trabalhador, como profissional, como também para a empresa. Dentro dessas regras tem a condição de realização de trabalho seguro. Só que de uma maneira simples, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais sucinta. Aí vem as normas regulamentadoras, que vão regulamentar o que está escrito naquelas leis que tem relação direta com a carteira de trabalho que eu assinei. Ótimo. Então, quais são essas normas? São as NRs, NR1, 2, 3, 4, e aí vai, até 37. E nós hoje aqui estamos estudando a NR10, a parte de CEP. O que é CEP? Sistema Elétrico de Potência. E para trabalhar no CEP, no mínimo, uma qualificação, né? Ou seja, ele tem que ter obrigatoriamente um curso aí, seja profissionalizante, seja um curso técnico. E aí vai. O que ele tem que ter mais, né? Ele tem que ter uma habilitação, tá? Essa habilitação, por vezes,
a própria empresa faz por ele, que é a empresa coloca um engenheiro no estabelecimento e etc. Tá? Então, não necessariamente esse trabalhador precisa estar com o seu CREA, né, o seu registro no conselho de classe. Precisa ser capacitado, tá? É o que a NR10 está falando. Capacitado é isso que a gente está fazendo aqui agora, dando uma pincelada em todo esse assunto aí relacionado a regras de trabalho seguro. E depois de qualificado, habilitado e capacitado, ele tem que ser ainda autorizado formalmente pela empresa, por meio de uma autorização escrita. Bom, qual uma outra regra? Quando se fala de trabalho em instalações elétricas envolvendo alta tensão, a gente tem que ter também aqui essa capacitação. Conversarmos sobre esses tópicos do CEP, que aí a gente vai passar tópico a tópico aqui, tá? Serviços aí a própria NR10 ela traz outras regras muito específicas para falar para trabalho relacionado a sistema elétrico de potência, né? Então, quais são essas outras regras aí? Olha só, serviço de instalações elétricas de alta tensão, né? Bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, a gente vai entender exatamente o que se trata do sistema elétrico de potência, não pode ser realizado individualmente. Então, quando se fala em alta tensão, gente, então assim, eu vou atuar numa subestação, vou fazer um trabalho numa subestação, numa sala de painéis, e tem relação direta com alta tensão. Gente, só com ordem de serviço específica para o local, com data, né? Específica para a data e para o local, assinada por um superior responsável pela área. Então isso é lei, está aqui, né? E a gente precisa cumprir como profissional, tá bom, gente? Ah, quem tem que cumprir isso aí é a empresa. Não, quem tem que cumprir isso aí é eu e você. Por isso que a gente está falando nesse assunto. Tá bom? Então, quando você e eu for direcionado a realizar uma atividade numa subestação ou numa sala de painéis que aí envolvendo alta tensão, né? Eu preciso, opa, meu encarregado, meu chefe, etc. Gente, cadê a ordem de serviço? Ah, não tem. Opa, nós estamos descumprindo aí uma regra estabelecida pela NR10, estamos descumprindo a lei aí. Gente, quando eu falo em descumprir lei, quando a gente não segue o que está escrito aqui, eu descumpro o contrato, eu descumpro lei, eu coloco em risco minha pessoa física, coloco em risco a instalação elétrica, coloca em risco o contrato, coloca em risco a empresa, coloca em risco todas as pessoas envolvidas, direta e indiretamente com aquele negócio ali, acabam ficando em risco, tá bom? Então é muito importante, né, a gente assimilar essa ideia aí. Antes de iniciar trabalhos aí em alta tensão, superior imediato e a equipe pela execução do serviço deve realizar o que? Uma avaliação prévia. A subestação caiu, corre, vamos entrar lá dentro lá e ligar de qualquer jeito. Nada disso, esquece, gente, esquece isso, esquece isso. Isso precisa ser discutido antes. Antes. Isso tem que ser discutido por meio de um plano de atendimento de emergência. Um plano de contingência. Cara, esse negócio aqui pode cair. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Quem a gente vai avisar? Então isso é algo, uma diretriz básica para trabalho em alta tensão. É o que? É planejamento. Planejamento. Estudo e planejamento. Quando não se planeja, eu coloco em risco toda a empresa, a instalação, pessoas e aí vai. Gente, então muito importante isso aqui. Trabalho em alta tensão tem a ligação direta com planejar. Tem uma frase que eu gosto muito: planejamento é poder, reagir é fraqueza. Então, planejamento é a palavra quando se fala em trabalho em alta tensão, tá?
Então é o seguinte, quem tem que planejar é a empresa, Gilson. Quem tem que planejar é meu chefe, não. Quem tem que planejar é eu e você, que trabalha aí, que somos os profissionais que vamos lá, né, pôr a mão, resolver o problema e etc. Então eu preciso, com o meu time, com minha equipe, com o meu parceiro, com o ajudante do time, a gente precisa sentar e planejar as nossas atividades. Poxa, como que a gente vai atuar quando acontecer ali uma situação, né, emergencial e etc. Ou como a gente vai realizar nossas atividades. Né, a NR10 ela traz diretrizes específicas quando se fala em trabalho em CEP, né, em trabalho em alta tensão, tá? Por meio do item 10.7, né? Aí os seus subitens vão trazer aí condições específicas para a gente tá trabalhando. E uma das condições específicas eu estava falando para vocês é sobre realizar uma avaliação prévia, né? Então, quando se fala em alta tensão, eu preciso ir lá previamente, olhar, realizar com a minha equipe, né, uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender princípios técnicos básicos, né? Então, assim, gente, olha só, qual é um princípio técnico? Eu diria que são dois princípios técnicos básicos quando se fala em trabalho em alta tensão. Dois principalmente. O primeiro é o seguinte, eu defini se a atividade vai ser feita com o sistema energizado ou desenergizado. Ligado ou desligado. Isso precisa estar muito claro e muito bem definido, né? E quando se falar em desligado, quando se falar em desenergizado, eu preciso de uma maneira muito clara e evidente entender o que está desligado. E se tem componentes, ou se tem barramentos, ou ligações, ou painéis que estão energizados. Parte está desligada, outra parte não está desligada, está energizado. Então eu preciso conhecer, saber, sinalizar, e não só eu, mas minha equipe também. Por isso, quando se fala em alta tensão, precisa ter planejamento. Precisa ter planejamento. Gente, planejar eu falei para vocês é uma frase poderosa que eu carrego comigo. Para mim isso aqui é essencial. Planejamento, né? Antecipação é poder, reagir é fraqueza. Então a gente precisa planejar, precisa antecipar as coisas. E antecipar por meio de quê? De um planejamento, de um estudo prévio, de uma avaliação prévia. Isso está escrito na norma. Tá, gente? Isso é muito importante. Então, eu preciso estudar, planejar as atividades a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos. Dois princípios básicos. Vai ser energizado ou desenergizado? Olha só, um resumão de tudo que a gente viu é o seguinte: coisas importantes, tá? O que é importante aí? Importante eu me entender que eu vivo um mundo abundante em informação. Isso é muito importante. Ou seja, eu preciso abrir minha mente para isso, né? E preciso estar atento a isso. Ah, Gilson, eu já estou atento. Ótimo, ótimo. A gente vive um mundo abundante em informação. Hoje a internet ela me possibilita acessar informações que antes eram muito difíceis de ser acessadas, tá? Então eu tenho acesso, por exemplo, a todas as leis do trabalho, eu tenho acesso a todas as normas de segurança, eu tenho acesso de maneira muito fácil. Então isso foi a primeira informação passada para vocês. A segunda informação passada foi o seguinte, é que por que eu estou aqui e vendo esse negócio sobre CEP, sobre segurança? Por que eu tenho que estudar isso? Essa é outra informação muito importante. Por quê? Porque a gente assinou uma carteira de trabalho.
Eu e você assinou uma carteira de trabalho. Quando eu assinei uma carteira de trabalho, a minha carteira foi assinada, eu assinei um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, ele tem regras que precisam ser cumpridas, tanto por mim como trabalhador, como por minha pessoa, como também pela empresa. E uma dessas regras estipuladas lá nessas leis do trabalho as questões de segurança. Eu preciso trabalhar com segurança, tá? Aí vem o que? Normas que regulamentam essa lei. Quem são as normas que regulamentam essas leis? Aí são as famosas NRs, que é o que a gente está estudando, NR10, que vai falar especificamente de trabalho com instalações elétricas, tá? E a NR10 ela fala nesse item 10.7 que o profissional para trabalhar em alta tensão, né, para trabalhar em instalações envolvendo alta tensão, ele precisa seguir regras de segurança.